Glória a Deus, boa noite, amém? Para Ele e por Ele são todas as coisas, amém? Nós temos que ter esse coração, amém? Eu costumo dizer que servir a Deus, servir a Cristo, é como se adorar ao Senhor é como um noivado, amém? Quando o noivo fica esperando pela noiva e quando a noiva fica esperando pelo noivo, né? Quando a noiva sabe que o noivo está para vir, ela já se prepara, já se arruma, coloca a melhor roupa, coloca um perfume, amém? Fica esperando o noivo. E quando é o noivo, ele fica esperando a sua noiva, amém? Coloca a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume, para quê? Para ter uma boa aparência. E assim nós temos que ser com o Senhor, amém? Eu estava meditando na palavra de Deus e nós temos que amar a Cristo como nós um dia se preparamos para o nosso casamento, amém? Quem já casou, né? Ficou ansioso por aquele dia, pelo vestido de noiva, pelo terno, né, do casamento. Então nós temos que ser assim com o Senhor, amém? Tudo aquilo que o noivo não gostava, a gente deixou, amém? Vou pegar por mim, vou falar por mim. Tudo que o noivo não gostava, a gente foi deixando, amém? Olha, não quero mais que você tenha essas amizades. Ah, tá bom, não vou mais ter essas amizades porque o meu noivo não quer que eu tenha. Às vezes usavam uma roupa, né, curta, e o noivo falou, olha, não quero mais que você use essas roupas, né? Não quero mais que você use a blusa que aparece a barriga, não quero mais que você use uma maquiagem muito forte. E a gente foi se moldando conforme o noivo, amém? Meu noivo me dava muitos presentes, que hoje é meu marido, né? Me dava muitos presentes. Teve um dia que ele me deu 15 presentes no mesmo dia, amém? Mandava presentes porque eu morava numa cidade 19 horas de viagem longe dele. Então a gente mais se falava por telefone, amém? A conta de telefone vinha um absurdo todo mês, porque era aquelas contas antigas, né? Telefone residencial que vinha a conta. Então todos os dias eu falava com o meu noivo e todo dia o meu noivo ligava para mim e falava comigo, amém? Então ficava ansioso, mandava presentes pelo correio, né? Então assim nós temos que ser com o Senhor, amém? É igual um noivo, nós temos que esperar o Senhor, amém? Nós temos que estar ansiosos por sentir a presença do Senhor, nós temos que estar ansiosos para chegar no culto, amém? Nós não podemos ver Jesus, mas podemos sentir a presença de Jesus, amém? Então tem que ter uma dedicação, amém? Nós temos que ter um encontro verdadeiro com Cristo, né? Porque se nós não tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar para buscar a igreja, que é a sua noiva, só vai subir os que estão preparados, amém? Então nós temos que renunciar muitas coisas para nós estarmos com Cristo, amém? Eu não posso gostar do mundo e gostar de Cristo. Eu não posso servir a dois senhores, porque senão eu vou agradar um e o outro eu não vou agradar, amém? Então nós temos que agradar ao Senhor, amém? Então nós temos que ter uma preparação dentro do nosso coração. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que adorar de todo o nosso coração, não se importando com o irmão que está na direita, com o irmão que está na esquerda, com quem está atrás, com quem na frente, está na frente, na nossa frente, na cadeira da frente, amém? Se nós sentirmos vontade de chorar na presença do Senhor, nós temos que chorar. Se nós ali quisermos se derramar na presença do Senhor, nós podemos se derramar sem se preocupar com as outras pessoas que estão do lado, amém? Nós temos que ir de todo o nosso coração, igual quando nós marcávamos um encontro com o noivo, amém? Que hoje é nosso marido, né? Quem está ouvindo, que é casado, já sabe como que é. Então tem que ser assim, amém? Nós temos que esperar o nosso noivo, que é Jesus, amém? Nós temos que esperar Ele com alegria. Então nós temos que buscar Ele com alegria, porque nós renunciamos tantas coisas pelo nosso marido, ou pelo nosso noivo, quando ainda não era marido, e agora nós temos que renunciar por Cristo. E eu estava pensando, e o Senhor foi falando comigo, que nós renunciamos tantas coisas para casar, né?
pelo nosso noivo, pelo nosso esposo. E hoje o Senhor quer que nós venhamos renunciar muitas coisas, renunciar ao mundo, renunciar às coisas erradas, renunciar às ofertas, para nós ficarmos com Cristo. Amém? Nós temos que adorar ao Senhor. E quando que nós provamos que nós realmente queremos o Senhor? Quando nós deixamos tudo. Amém? Deixamos tudo para seguir Jesus. Jesus, ele falava, aquele que quer me seguir, deixa tudo. Amém? Aí teve um homem numa passagem bíblica que ele disse, Senhor, posso sepultar meu pai? E ele disse, os mortos sepultam os mortos. Tipo assim, não, vamos comigo. Jesus, ele chamou muitas pessoas para renunciar. Renuncia. Pedro teve que renunciar para seguir Jesus. Pedro era pescador de peixes e Jesus, ele convidou a Pedro para ser pescador de homens, de almas para Cristo. E Jesus, ele disse, Pedro, tu me amas? E Pedro dizia, Senhor, eu te amo. E muitas vezes nós falamos que amamos o Senhor, mas tem vezes que o Senhor quer que nós venhamos provar se realmente nós o amamos. Amém? E Pedro chegou nessa prova. Jesus, ele falou com Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, te amo. E Jesus, ele disse para Pedro, se tu me amas, prega a palavra, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus falava novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, te amo. Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E muitas vezes nós falamos para o Senhor que nós o amamos, mas nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós não queremos renunciar ao nosso eu. Muitas vezes nós não queremos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, porque muitas vezes a vontade do Senhor não é a minha vontade, e muitas vezes a sua vontade não é a vontade do Senhor. Então, se nós o amamos, nós temos que renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Glória santa ao nome do Senhor. Amém? Para seguir a Jesus tem que ter renúncia. Para seguir Jesus nós temos que renunciar a nós mesmos. Amém? Muitas passagens bíblicas. Jesus falou que se a pessoa quisesse ir, deixa tudo e me segue. Amém? Nós temos que deixar. Muitas vezes nós temos que deixar nossa vontade, deixar o nosso eu, deixar o nosso gosto, porque às vezes aquilo que nós gostamos não é o que Deus quer para nós. Amém? Então nós temos que fazer a vontade do Senhor. E se nós amamos o Senhor, nós vamos renunciar. Amém? Eu renunciei muita coisa para me casar com meu esposo. Eu morava numa cidade 19 horas de viagem e ele me disse, você quer casar comigo? Eu disse sim. Ele falou, então você vai ter que largar sua casa, onde você mora, e você vai ter que vir morar aqui em São Paulo comigo. Foram 19 horas de viagem. Eu tive que renunciar à minha casa, eu tive que pôr minha casa lá no Paraná à venda para me morar aqui em São Paulo. Amém? Por quê? Porque eu quis realmente me casar. Amém? Eu aceitei o pedido de casamento. Então nós temos que aceitar o pedido do Senhor. Amém? Pregar a palavra não é de qualquer maneira. Pregar a palavra não é de qualquer jeito. Mas nós temos que fazer do jeito do Senhor. Amém? Então nós temos que fazer a vontade do Senhor. E para nós fazermos a vontade do Senhor, nós temos que renunciar muitas coisas. E eu renunciei muita coisa, eu renunciei meu emprego, eu renunciei tudo que eu fazia naquela cidade que eu morava. Eu tive que deixar minha mãe, amém, naquela cidade, para poder vir para São Paulo. Então muitas coisas eu tive que renunciar. Tive que deixar também minha irmã, né? Tive que deixar minha família lá no Paraná e vim para São Paulo para poder me casar e para morar aqui com o meu marido. Mas por Jesus nós temos que fazer muito mais. Amém? Então nós temos que renunciar. Mesmo nós temos que ter um amor maior do que o amor que nós temos pela nossa família e pelo nosso marido. Amém? Amar a Deus requer renúncia. Nós temos que renunciar
renunciar a nossa vestimenta, renunciar o jeito de falar, renunciar aos pensamentos que não agradam a Deus, renunciar a nossa vontade muitas vezes de se alimentar e fazer um jejum, amém? Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus, pastora? Pregar a palavra. Diz a palavra do Senhor, ide pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que ir, amém? Nós temos que erguer as duas mãos para o céu e falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer e não o meu. Amém? O meu chamado, eu tenho chamado de pastora, já fui consagrada pastora e eu prego a palavra. Aonde me chamarem eu vou pregar a palavra. Só que Jesus não quer só isso de mim. Jesus quer que eu venha abrir uma casa de recuperação. Amém? Primeiro uma feminina e depois uma masculina. Então eu tenho que fazer o quê? Renunciar tudo e fazer a vontade do Senhor. Amém? É fácil? Não, não é fácil. Mas se Deus me chamou, Ele vai me capacitar e eu vou conseguir abrir essa casa de recuperação e ainda vou testemunhar e você ainda vai ouvir o meu testemunho. Amém? Então nós temos que fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, não queremos fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes o Senhor já revelou para você, já revelou para mim qual que é a vontade dEle. E muitas vezes nós ficamos passando para frente. Não, depois, Senhor, depois eu faço, mas Deus, Ele quer agora. Amém? Vamos estar lendo no livro de João 15 primeiro, aonde fala sobre a videira e os seus ramos. Diz a palavra do Senhor assim, eu sou a videira verdadeira. João 15 primeiro, amém? Eu sou a videira verdadeira, vírgula, e meu pai é o agricultor. Quem que é o pai de Jesus? Deus, amém? Jesus, ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que estando em Jesus, não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que permanecer no Senhor. Amém? O que é permanecer no Senhor? Permanecer na vontade do Senhor. Permanecer no chamado que Deus te chamou e no chamado que Deus me chamou. Permanecer, ficar ali. Amém? Ouvir a voz de Deus e pegar a direção do Senhor. Senhor, para onde eu vou? Senhor, o que eu faço? Amém? É estar na vontade do Senhor. Não é fazer aquilo que nós queremos, mas fazer aquilo que o Senhor quer. Amém? Esperar a direção de Deus. Para que lado que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Amém? E aqui diz a palavra do Senhor no 4. Permanecei em mim. Como que nós permanecemos no Senhor? Na palavra. Amém? Eu costumo dizer que nós temos que se policiar todos os dias. E nós temos que ver se a palavra de Deus está em nós e se nós estamos na palavra de Deus. Permanecer no Senhor não é fácil. Amém? Então o Senhor, Ele diz para mim e para você, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Primeiro eu tenho que permanecer no Senhor. Eu tenho que buscar o Senhor constantemente. Eu tenho que buscar o Senhor diariamente. Eu tenho que buscar ao Senhor todos os dias. Assim como eu me alimento para alimentar o meu corpo, eu tenho que buscar o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Nós se fortalecemos pela palavra de Deus, porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós vamos voltando para trás.
Amém? Nós vamos esquecendo daquilo que o Senhor nos ensinou. Nós vamos voltando para a velha criatura. Então, todos os dias nós temos que estar na palavra. Todos os dias nós temos que policiar o nosso coração, o nosso pensamento. Nós temos que andar na linha, igual o trem. Amém? Não podemos sair da linha, não podemos sair do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Através de quem? Através de Jesus. Amém? Jesus é o único caminho, não tem outro. Amém? Eu costumo pregar que tem muitas religiões, mas as religiões não têm salvação. Salvação é só através do nome de Jesus. Salvação é unicamente aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. Amém? Porque quando nós precisarmos de atendimento, se nós estivermos alinhados com o Senhor, nós vamos ter atendimento. Amém? O nosso Deus está de pronto atendimento, mas o Senhor, Ele vai atender quem? Aquele que é filho. O Senhor vai atender quem? Aquele que faz a vontade dEle. Amém? Aquele que renuncia o mundo e aceita Jesus, aceita as doutrinas de Cristo. Amém? Se molda na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se moldar a nós. Nós temos que se moldar a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor permite, nós vamos fazer. Aquilo que Ele não permite, nós não vamos fazer. Amém? Nós temos que renunciar tudo. Às vezes até o emprego, por causa da palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa vai trabalhar em algum lugar e o patrão fica toda hora, mente ali, ó, fala que eu não tô, fala isso, fala aquilo, fala para o cliente que vai trocar, mas não vai, entendeu? Aquela coisa enrolada, né? Para quem trabalha de vendedor ou de vendedora, né? Que é a minha profissão. Então, quer dizer, nós temos que às vezes renunciar, amém? Renunciar a um lugar que não condiz com o Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se nós permanecermos no Senhor, Ele vai permanecer em nós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós temos que permanecer em Cristo. 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nós somos enxertados no Senhor. Amém? E quando nós estamos no Senhor e Ele está em nós, diz a palavra do Senhor que nós vamos dar muitos frutos. Glória a Deus, aleluia. Amém? E diz a palavra do Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Amém? 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e se secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis que quiserdes, o que quiserdes, e vos será feito. Mas tem que permanecer no Senhor. Amém? E diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Discípulo é aluno, amém? Aquele que aprende. Então, para a gente ser discípulo do Senhor, nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, amém? E diz assim, ó, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo, que significa alegria. 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Jesus, Ele deu a vida dele por nós. Amém? Ele se entregou
naquela cruz. Morreu como uma ovelha muda. Ele foi para o matadouro como uma ovelha muda. Por quê? Porque através da morte de Jesus, nós ganhamos o direito da salvação. Amém? Então nós temos direito. Do livro de Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para você, meu irmão e minha irmã, que está cumprindo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Então aprenda, assim como você ama a sua noiva ou seu noivo, que um dia, quem já casou, o seu marido, lembre-se como você se dedicava. Amém? Como você se preparava para esperar o seu noivo quando ele ia chegar. E então assim nós temos que ser com Cristo. Amém? Nós temos que amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Tem que ter uma entrega total. O Senhor Jesus não aceita de qualquer maneira. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. Amém? Nós temos que amar ao Senhor primeiro. Depois vem o marido, a família. Amém? Então nós temos que amar Jesus primeiro. Segundo lugar fica a família. E depois vem o ministério. Amém? O ministério está em terceiro lugar. Amém? Mas em primeiro lugar não pode ser sua família. Em primeiro lugar não pode ser seu esposo. Não pode ser seus filhos. Tem que ser Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Te agradeço, meu Pai, por essa noite maravilhosa. Abençoa meu irmão e minha irmã que está orando juntamente comigo. Pai, que eles venham entender por essa palavra e compreender que o Senhor, meu Pai, nos quer, Senhor, que nós sejamos 100% de Jesus, não pela metade. O Senhor requer, meu Pai, uma entrega total. Se entrega totalmente a Jesus. Seja dependente do Senhor Jesus em tudo. Tudo que você for fazer, busque a presença do Senhor primeiro. Vê se é da vontade do Senhor, porque nós temos que agradar o Senhor e não fazer a nossa vontade, a vontade da carne, mas nós temos que ser pessoas espirituais. Amém? Glória a Deus. Senhor, visita, meu Pai, o copo com água. Eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, aquele que beber seja curado, meu Pai, de qualquer enfermidade. Que seja curado, seja livre, meu Pai, de toda dor, meu Pai. De tudo aquilo, meu Pai, que tem atormentado, Senhor. Dá, Senhor, a libertação para o seu povo. Visita, meu Pai, a peça de roupa, Pai. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a pessoa que vestir, meu Pai, seja curada, seja livre em nome de Jesus. Pai, abençoa as fotografias. Abençoa as fotografias da família. As fotografias do casamento, as fotografias do noivo, meu Pai, da noiva, dos netos, dos bisnetos, Senhor. Salva, meu Pai, essas famílias. Entra com a tua providência. Pai, abre portas, meu Pai, para quem está desempregado. Dá uma direção, meu Pai, que essa pessoa venha trabalhar com um salário compensador, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Voltamos amanhã. Em nome de Jesus. Tchau e até amanhã. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.